Olá, queridos alunos do ESD. Finalmente conseguimos nos reunir para continuarmos as nossas tarefas no capítulo que ficou, Planejamento Reencarnatório. Estamos aqui, como vocês estão vendo, tendo que ficar próximas, mas tomando as medidas profiláticas necessárias. Agradecendo também essa oportunidade de estarmos aqui hoje, cumprindo esse nosso compromisso, porque temos uma equipe espiritual que labora conosco no dia do ESD, e eles estavam assim, com certeza tristes, porque não estavam conseguindo continuar. Então é a única tarefa ainda que nós não estávamos realizando, porque as doutrinárias, e aproveitando, né, que nessa segunda-feira, que nós estamos gravando hoje, segunda-feira, vamos ter, porque eu já divulguei, um tema interessante, vamos aprender, vamos aproveitar esses momentos para orar, elevar os pensamentos, agradecer ao Pai nesse momento e pedindo a permissão para nós passarmos para vocês essas reflexões desse estudo de caso que vai ser passado, para a gente daí desenvolver o assunto, porque já tem que deslanchar isso, já tem muito tempo que a gente está parado. Então eu vou passar aqui agora para ela falar, e muita paz, harmonia, vamos estudar, avante com Jesus. Acabou as férias, acabaram as férias, acabou a moleza. Então vamos lá. No estudo de caso simplificado, a história de Estela. A seguinte história foi relatada por Edgar Cayce, memorável médium americano, cuja última encarnação ocorreu no período de 1877-1945. Stella Kirby, uma senhora simpática, tranquila, sempre teve vida difícil, sobretudo depois que, por motivos conjugais e financeiros, se viu na contingência de educar a única filha com as próprias custas. Amigos aconselharam-na, então, a batalhar na área de enfermagem. Tempos depois, Stella foi encaminhada a uma família rica que procurara alguém para cuidar de seu parente enfermo. No acerto das condições de trabalho, ficou estipulado que Stella receberia um bom salário e local para morar com a filha em aposentos próprios na residência de seus empregadores. Quando Stella viu pela primeira vez o enfermo do qual deveria cuidar, quase desmaiou, chocada com a situação do mesmo. Tratava-se de um homem de 57 anos, em condições de retardo mental. Sua cama era cercada por uma jaula de ferro. O doente ficava a maior parte do dia sentado, rasgando a roupa que lhe vestiam, recusava-se a comer, mantendo-se em permanente estado de imundície, devido à falta de controle das funções fisiológicas. O olhar era vago, perdido em si mesmo, e inexpressividade ao falar indicava que não tinha a menor consciência do que ocorria à sua vida. Tomada de coragem, Stella entrou na jaula para cuidar do seu paciente, mas devido às condições reinantes, passou tão mal que teve que correr ao banheiro, por não poder controlar as náuseas, presa de angustiante sentimento de desânimo, imaginosa que a tarefa poderia ser superior às suas forças. Entretanto,
Ao buscar auxílio junto aos benfeitores espirituais por intermédio da mediunidade de Edgar, estes esclareceram que já 2 vezes no passado os caminhos de Estela e daquele homem se haviam cruzado. No Egito, ele havia sido filho dela. O asco, que ora sentia por ele, no entanto, provinha de uma existência no Oriente Médio, na qual ele fora um rico filantropo, que, no entanto, levava uma vida de devassidão, numa espécie só um minutinho que caiu aqui. Achei. Vamos lá. Numa espécie de harém, onde praticava abusos de toda sorte. Estela fora, então, uma das infelizes que tinham de se submeter aos seus caprichos. O reencontro de ambos, na presente reencarnação, visava ao perdão mútuo, reajustando-o perante a lei de Deus. Estela foi também esclarecida por Case que, se soubesse agir com afeto, o doente responderia aos seus cuidados. Cabia-lhe, portanto, aprender a amar o enfermo, disposta a reparar o passado desditoso. Abandoná-lo não seria solução, porque a ligação entre os dois continuaria em suspenso, a invadir os domínios de futuras existências. Estela jamais ouvira falar de reencarnação. Edgar lhe disse ainda que, numa outra existência, na Palestina, ela cuidara de crianças defeituosas e que, portanto, estava habilitada ao trabalho junto ao paciente. Ela voltou à tarefa com nova carga de coragem e nova compreensão de seus problemas. Para encurtar a história, o pobre homem, de fato, respondeu ao tratamento carinhoso de Estela. Começou a alimentar-se espontaneamente, a conservar-se limpo e vestido. Com o olhar pacificado, ele seguia Estela, sem perdê-la de vista 1 minuto. Bom, muito interessante. Então, para a gente responder aí o questionário desse estudo, a gente precisa fazer a leitura do texto, do roteiro 3, do módulo 6, para que a gente entenda. Então, como vocês, obviamente, já leram, a gente vai fazer a resposta dessas perguntas. Porém, eu acho interessante a gente fazer uma recapitulação, tipo um resumozinho rapidinho do que aborda o capítulo, não é? Que todos os espíritos, eles tendem à perfeição. E é que Deus quem lhe facilita por meio de alcançá-las, proporcionando-lhe a aprovação da vida corporal. Mas Deus é tão justo, que se você não consegue realizar em uma vida o que você tem para realizar, Ele lhe dá uma outra oportunidade para que você possa alcançar. Mas como é feito? Não é? Várias perguntas estão expostas. Quando é definido o momento da reencarnação? Quais são as condições? Quem devem ser meus pais? Quem devem ser meus filhos? Eu vou ter filhos? Quem serão meus familiares? Enfim, a doutrina espírita, ela nos dispõe e esclarece essas e outras perguntas, né? O homem que tem a consciência, né, de sua inferioridade, ele não questiona se ele vê um outro, né, que já está em um patamar mais ampliado que ele, porque ele tem a fé, porque ele acredita em Deus. Então, o fato de ele não estar ainda no mesmo patamar não quer dizer que ele não vai alcançar, porque ele sabe que Deus vai proporcionar a ele essa oportunidade. A reencarnação, ela não dispensa um planejamento, seja ela uma reencarnação simples, ou seja ela uma reencarnação um pouquinho mais
complicada. Não dispensa. Mas quem é que faz esse planejamento reencarnatório? É Deus quem vai dizer, olha, você vai reencarnar dessa forma. Não. São os próprios espíritos que fazem esse planejamento. No entanto, aqueles espíritos que não se encontram em condições de promover o seu próprio planejamento reencarnatório são auxiliados por espíritos que já são preparados para ajudá-los. É importante destacar que o planejamento reencarnatório, ele prevê, em geral, apenas os principais acontecimentos que poderão ocorrer no mundo físico. As orientações espirituais nos esclarecem excelente. Escolhermos apenas o gênero da provação, ou seja, eu vou ser rico, que é uma provação muito difícil. Mas se você vai ser bom, se você vai ser generoso, durante o caminho de sua vida corpórea é que vai ser definido. São previstos apenas os fatos. Vamos lá. Independente de um espírito, não é, ter elaborado ou participado efetivamente do próprio planejamento reencarnatório, não há garantias de que esse planejamento será cumprido total ou parcialmente. Não é? Sabemos haver espíritos que desde o começo temiam o caminho. Ou seja, há espíritos que desde o início eles se sentem com medo de realizar, com medo de reencarnar. Então, para eles se torna mais difícil ainda as provas que lhes são oferecidas, né? Ou seja, as provas que ele mesmo escolheu. Existe a questão do planejamento reencarnatório, é a consequência do seu livre-arbítrio. A gente fala tanto na questão do livre-arbítrio, não é isso? É uma situação que sempre reflete o nosso nível de evolução moral e intelectual. O livre-arbítrio, repetidamente utilizado de forma incorreta, ele restringe a essa capacidade de opinar em um novo planejamento reencarnatório. Então, se você, espírito, várias vezes reencarna e escolhe e não age corretamente, moralmente, se você infringe o seu livre-arbítrio repetidas vezes, então, quando você vai fazer o planejamento reencarnatório, às vezes você não pode. Quem vai auxiliar, quem vai fazer esse planejamento reencarnatório vão ser outros espíritos, que vai auxiliar você. É interessante essa parte aqui que ele fala, porque muitas pessoas falam do purgatório, e aqui os espíritas, e aqui em Kardec, ele aborda justamente esse período de purgação, não é? E aí ele coloca que aqueles espíritos que foram caluniadores, aqueles espíritos que fizeram mal, que foram muito orgulhosos, soberbos, eles padecem. Então, quando há o desenlace, eles levam um período de purgação, que é justamente um período que ele sente a dor real. O que ele fez com aquela pessoa em vida, ele sente. Aquilo que a pessoa sofreu, ele vai sentir. O período que ele fica na purgação é um período que vai ser definido de acordo com o sentimento dele, o sentimento que ele vai ter de perdão, que ele vai ter de culpa, que ele vai se realmente acreditar que foi ele, não, foi minha culpa, eu fiz essa pessoa sofrer. A partir do momento que ele apresente esse sentimento bom, ele vai ter a oportunidade, aí sim, de sair desse período de perturbação espiritual, não é? Que é ocorrido logo isso, e tão logo ele viva esses sinais de renovação, esses sinais positivos, ele tem aqui o que eles chamam de... Ele é direcionado, ele é resgatado
e recebe auxílio das esferas superiores, que têm agentes inúmeros, né, que se apoiam nos serviços da luz divina, onde a ignorância e a crueldade se transviam na sombra. Agora, o doente, ele é acolhido em outros setores, né, que vai encorajá-lo a praticar, a fazer o bem, vai encorajá-lo a ter momentos positivos e, a partir daí, quando ele já está recuperado, e aí, mesmo até que as suas vítimas já tenham passado por isso, já tenham perdoado, ele ainda fica com aquele sentimento de melhorar. O próprio espírito quer se melhorar. Então, é por isso que muitas vezes essas pessoas, esses espíritos que foram vítimas de outros, reencarnam, mas não porque eles fazem parte do seu planejamento, é porque eles vão sendo direcionados para auxiliar ao outro. Ou, às vezes, tem um auxílio mútuo, né? Ambos se auxiliam. E aqui, podemos afirmar que o planejamento reencarnatório são muito diversificados, porque diversas são as necessidades humanas. Cada entidade reencarnante apresenta particularidades essenciais na recorporificação, olha a máscara, a que se entrega na esfera física. Quando cada pessoa expõe características diferentes, quando se rende ao processo liberatório, não obstante o nascimento e a morte parecem iguais. Então, são todos diferentes. Para cada um é uma coisa diferente. A única coisa que é igual é o nascer e o morrer. De resto, é tudo diferente. Os espíritos categoricamente inferiores, na maioria das ocasiões, padecendo monoideísmo tiranizante, eles entram em simbiose fluídica com as organizações femininas a que se agregam. Aqui ele vai falar sobre a questão do nascimento, né? Onde há ligação de mãe e filho. Como é que se dá? E também aí no final, vocês vão ter aí a indicação de onde foi que ele, para elaborar esse roteiro, todas as referências no livro de André Luiz, E a Vida Continua, que foi psicografada por Francisco Xavier, ao relato no início do capítulo 26, sobre a existência de um instituto de serviço para a reencarnação no plano espiritual. Na colônia Nosso Lar, do livro também do mesmo nome, de André Luiz, o planejamento reencarnatório está afeto ao Ministério do Auxílio. Então, tudo tem uma ligação. O planejamento reencarnatório não é assim de forma aleatória. Tudo tem um porquê. Então, diante disso aqui, a gente pode ver as perguntas. Onde na história encontramos evidências de um planejamento reencarnatório, na história de Estela? Quando é que se mostra esse planejamento? Se nós falamos o quê? Que para haver o planejamento, que o espírito ele escolhe, não é verdade? Então temos Estela e temos esse senhor enfermo, que ambos reencarnaram para se ajudar, para dar o perdão mútuo. Ela para ajudá-lo e ele também para que sofrer. E eles nem eram da mesma família, né? Regina chegou aqui para complementar, para ajudar a gente aqui a responder, a terminar de responder aqui essas perguntas. Vou chegar aqui para cá para dar o espaço. Ela está vindo ali, botando a máscara para a gente sentar aqui. Para sentar perto, tem que ficar de máscara. Para ficar pertinho. Então, Então a gente falou aqui onde foi que a gente encontrou evidências, aí a gente falou da questão
de ambos precisarem, né, do perdão, que é a ideia que oferece justificar as evidências. Que trecho da história indica que efetivamente não há improvisação nos procedimentos? É óbvio, a partir do momento que ela vai para a casa dele sem mesmo ter nenhum conhecimento, não é verdade? Então nós temos que ver. Indicada por amigos e alguém disse que haveria uma casa que estava precisando de uma pessoa justamente com as características dela. Então aí você veja que o acaso não existe. O acaso não existe. Então não tem nada que é por acaso. Tudo planejado. Imagine o trabalho que a gente dá ao plano espiritual para poder, quando nós temos esses resgates, principalmente em família, essas reparações. Então, eles maquinam para dar tudo certo no final, não é? Então, nós temos que pensar, repensar, tudo isso trazendo para o nosso tempo, para a nossa vida. Vamos procurar viver melhor com aquelas pessoas que estão colocadas na nossa família, muitas vezes, e que nos tiram a paciência, tudo isso. Temos que ter paciência, temos que ter tolerância, temos que ter indulgência, porque tudo ali, nós estamos no lugar certo, na família certa, como dizia Chico Xavier, através de Emmanuel. Então, não podemos também nos apegar a isso, dizendo assim, eu tenho resgate, ela deve ter feito alguma coisa para mim no passado. Tudo bem que fez, você nota quando você tem mais empatia com um e com o outro, a dificuldade com um e com o outro. Mas isso não significa que você não tem que procurar o aprendizado e conviver bem. Você tem que fazer hoje esse esforço muito grande. Melhor quando você vê que todos são fraternos e amigos. Então, nada é por acaso. Agora, também existe um limite. Você tem que se amar. Então, você não tem que ficar aguentando, né? Muitas vezes, porque se eu devo ter feito com ela alguma coisa no passado, minha filha. Uma filha, um filho. Por isso que eu tenho que passar por isso, não. Você tem que dar o limite, você que é mãe tem que se dar o respeito, o filho também, porque existem muitas mães que implicam o tempo todo, prefere um filho do que o outro. Você vê visivelmente, nós temos um caso de uma amiga nossa, que ela só entendeu isso depois que ela conheceu o Espiritismo. O irmão era o mais inteligente, seu irmão é mais inteligente, seu irmão vai ser alguém na vida. Você não vai crescer, porque você nem bonita você é. Então a mãe ficava o tempo todo assim. Aí tem a pergunta, seria correto afirmar que todos os personagens citados na história conceberam por livre iniciativa o próprio planejamento encarnatório? Aí a gente sabe que não, né? Nem todos, porque foi o que eu acabei de dizer aqui, que nem todos os espíritos, quando eles vêm participar por livre e espontânea vontade. Às vezes há uma necessidade de um se resgatar e esse vem justamente para auxiliar. Então nem todos os personagens, como aqueles que indicaram, os amigos que indicaram não faziam parte necessariamente do plano de resgate. Mas foram intuídos. Intuídos, sim. Intuídos para ajudar teria com certeza influência sobre. Então ele foi intuído para ajudar. Então você veja o quanto nós temos que aproveitar essa encarnação, não deixar passar. Porque nós damos muito trabalho, a espiritualidade sofre muito conosco. Então nesse momento nós vamos ter essa certeza que essa evolução nossa vem através dessas reparações, de dificuldades, para mostrar que nós prometemos, vamos vir nessa família, eu vou administrar essa desavença. Aí às vezes, né, fala que vem para fazer isso, chega aqui e falha. Como tem esses netos que matam avô,
e a avó que maquinam a morte da mãe, do pai, por causa do ter. Então, no fim, tudo isso que acontece, quando nós temos que fazer a diferença a partir de hoje, com esse entendimento. As mídias contam as histórias, que não sei quem matou não sei quem, que filho matou. Ao invés da gente ficar com essa revolta com esse ser, nós vamos ter piedade dele, porque falhou. Porque nós já sabemos que existia essa diferença. E vamos emanar energia de piedade, de compreensão para ele, para que ele aprenda, né, com o sofrimento, que muitas vezes alguns se arrependem, alguns se mostram que não estão arrependidos, porque ainda com dinheiro, como a gente vê aí, nesses últimos casos que eu não quero nem tocar, que a família muito abastada, esquece aquilo, quer dizer, não tem essa lição, não deu essa lição, não dá essa lição, porque tem que passar por alguma coisa, privação de alguma coisa para poder entender para que eu fui fazer isso. Então tudo isso é uma cadeia, é uma trama, chama trama. E é justamente isso aqui que tudo que a Regina acabou de falar já engloba as perguntas 5, 6, 7 e 8 de uma vez. Porque ela fala da questão de só Estela ter tido o poder de ajudar ele ali no meio. Nenhum ente querido, nenhum ente familiar pôde tirá-lo da situação em que ele se encontrava. Não é verdade? Só ela, com o amor dela, porque ela já tinha sido mãe dele em outra vida. Né? Ele também já tinha sido o algoz dela em uma outra, então eles vieram para resgatar. Então, somente ela poderia fazer isso. O outro ponto é a questão de ele estar numa família rica, né? De ele ser rico e, no entanto, nenhum recurso foi possível para auxiliá-lo, nenhum recurso físico, né? Financeiro, apenas o amor e específico de Estela, que pôde auxiliar. Vamos aqui... E aí, pronto, tudo aqui já foi respondido com o que foi dito. Né? Em relação ao caos, estudo de caso. Então, assim, espero que vocês tenham lido todo o texto. Nós vamos nos preparar agora para o roteiro 4 e vamos acompanhar as respostas de vocês. E aí, na próxima semana, a gente já vai estar aqui postando o roteiro 4. E nós queremos também que vocês façam uma reflexão na própria vida de vocês, porque todos esses estudos são aprendizado. Aprendizado para se colocar em prática. Aí você vai dizer, o que é que eu estou fazendo na minha vida, na minha família? Eu tenho dificuldade? Como é que eu estou agindo? Não vamos implicar com aquele que não é igual a nós, que não pensa como nós. Vamos ter a compreensão, vamos ter a tolerância. E aquela que você acha que implica, porque implica comigo, porque é assim comigo, porque não sei o quê. Vamos ter esse entendimento. Você tem que pensar assim, uma ou outra errou. E isso, eu tenho que passar por isso para eu testar a minha paciência e ter a compreensão com ela. Porque nós viemos juntos de novo para poder reparar isso. Mas com vontade de mudar. Vamos trazer essa reflexão para nós. Fazer uma lista que nós temos, até de colega de trabalho, até de chefe, até daquele que implica o tempo inteiro. E ter a gratidão também, que quando nós viemos com pessoas que nos ajudam, que nos têm compreensão. Nós não só temos pessoas na família que implicam com a gente. Não. Então nós vamos também ter gratidão e emanar uma energia para continuar na vibração. E às vezes você vê que quando você aponta para o outro, o dedinho é para você, ó. Você que é intransigente. Você que não faz o que você devia fazer. Você que não pensa nessas atitudes também.
assim, com resistência que você tem de compreensão. Mas partindo da premissa que nós temos que nos amar. Então não temos que ceder tudo, temos que dar o limite certo, temos que ter gratidão pelo trabalho que nós demos ao Pai, aos nossos benfeitores, para poder fazer aquela trama e você encontrar com aquele. Então vamos lá, por isso essas empatias que nós temos com pessoas que não faz parte da nossa família e pra gente é como se fosse irmão. Outros, na mesma família, você tem uma antipatia. Outras pessoas que vêm na sua casa, que você olha, ixi, meu, tô com antipatia. Alguma coisa existe, mas o que nós temos que fazer é procurar reparar, procurar andar sempre no progresso, porque nós estamos regidos pela lei da ação e reação. Quando nós fazemos, prontamos, nós colhemos. Então vamos lá. Então nós fizemos isso aqui meio improvisado, mas graças a Deus, chamando vocês à responsabilidade. Por quê? Porque todas as tarefas do centro nós temos os amigos espirituais que estão conosco, nos ajudando, nos intuindo, que com estudo nós aprendemos muito. Então nós não sabemos até quando vai durar isso. Vamos continuar toda quarta-feira postando. Veja as perguntas. Nós depois vamos colocar o aplicativo que dá para vocês ficarem respondendo, perguntando, participando. E eu quero... porque nós tínhamos o horário das 7 horas, não era? Era 7h25, 7h15, por aí. 7h15. Então a gente vai ficar nesse horário. Vocês podem... essa quarta-feira nós ainda não vamos conseguir, não sei se nós vamos conseguir estar ao vivo, né? Vamos ver se a gente consegue. Vamos tentar. São poucos trabalhadores, são poucos estudantes do curso. Então vamos ver se a gente consegue. Se não consegue, nós vamos receber as vamos dúvidas. Vamos tentar fazer uma live. E vamos tentar. E vamos passar para outro, para a gente acabar isso. Porque antes da gente começar o ESD 2, nós vamos estudar, fazer um cursinho rápido, são 5 aulas, eu acho, sobre os chakras. Porque vocês todos vão se tornar trabalhadores. Tem uns que já têm a aptidão e o preparo para poder distribuir essa energia amorosa para ajudar nos tratamentos da casa, que nós temos que abrir outros horários. Porque agora é trabalho, trabalho e trabalho. E precisamos agradecer mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos, agradecendo ao Pai por essa grande oportunidade, que tudo que nós estamos fazendo flui, continuarmos unidos, fraternos e gratos. Vamos pedir neste momento a Mãe Maria que nos envolva no seu manto de amor, dizendo assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Amém. Muita paz, muita luz, um beijo para todos, um abraço virtual. E até breve. Até breve. E avante com Jesus.